Bom, pessoal, uma boa tarde a todos. Voltando aí com a rotina do Comitê On-Chain, hoje, dia 16 de janeiro. Começando aqui pelo panorama macro, eu separei o Crypto Calendar da LayerDD, que é uma exchange, tem um grupo no Telegram. Todo mês eles disponibilizam o Crypto Calendar e agora eles colocaram também eventos macro. Então, vou sempre me guiar por ele, eu acho bem interessante. Então, fazer um resumo aí do mês até aqui. O mais importante, claro, o evento foi a aprovação dos ETFs, né, do dia, acho que foi dia 9 de janeiro, né, o final deadline era até o dia 10, então tivemos esse grande evento no mercado cripto, especialmente para o Bitcoin. No dia 11 tivemos o CPI, que veio levemente acima do esperado nos Estados Unidos. E de evento macro, né, mais importante, teremos no dia 30 a decisão das taxas de juros nos Estados Unidos. Até vale checar aqui a CME. Acredito que com esse dado da inflação, talvez o Fed não comece a cortar juros ainda nesta reunião. Talvez ele mantenha os juros inalterados, que é exatamente o que, na verdade, o mercado está precificando aqui. Não, na verdade, o mercado está precificando manutenção das taxas, exatamente como a gente estava falando. Não haverá redução ainda, muito provavelmente, com mais peso aí para esse dado da inflação, que veio levemente acima do esperado nos Estados Unidos. Dentre outros eventos, né, do dia 29 teremos a audiência de liquidação da Evergrande, empresa chinesa de construção, que tem um grande peso lá na economia. Teremos também no dia 29 o Google permitindo anúncios de ETFs de cripto, né, isso é um passo importante também para o mercado, né? Essas empresas de Web2 agora, eu acho que inevitavelmente até a Apple vai começar a entrar em cripto em algum momento, né? Agora que grandes asset managers, né? Perdão, como BlackRock, Fidelity, etc., desenvolveram produtos de cripto. Eu acho que é inevitável aí num curto prazo até essas empresas grandes Web2 aí entrarem também. Então, de eventos foi isso. Teremos alguns unlocks aí da Injective, 124 milhões de unlock de tokens. Provavelmente não vai afetar muito o preço, né? O token está bem hypado. Teremos um evento importante que eu não comentei, que aí não é macro, né? Mas micro de cripto, seria no dia 17 ali o Demcan da Ethereum no Goerli, né? Que é a testnet. Eles vão testar ali o IP 4844 na testnet, depois vão testar na Sepolia, para ir, eu acho que só em fevereiro, né, se tudo correr bem, eles jogarem na mainnet. Então, de macro, foi isso aí, pessoal. Agora vamos para os indicadores on-chain. Eu decidi fazer só do Bitcoin, porque tinha muita coisa para a gente atualizar. Eu ia fazer um mix de Bitcoin e Ethereum, mas decidi fazer só de Bitcoin. Na próxima semana vou fazer do Ethereum com as mesmas métricas, né, dado que a gente passou aí algumas semanas sem fazer o on-chain. Então, começando aqui pela mineração do Bitcoin. Vamos olhar os fundamentos nesse momento, né, começando o ano aí de forma extremamente positiva para os mineradores. A gente está vendo primeiro a hash rate bater seu all-time high. Ela bateu ali no dia, acho que foi semana passada, agora ela teve um recuo, mas você vê que a curva, né, aqui é um time frame de 2 anos, está subindo, o que é extremamente positivo para o fundamento do Bitcoin, que é a segurança cibernética, né, uma energia encriptada em forma de blocos, blockchain, como a gente já sabe. Isso, quanto maior a hash rate, mais seguro é a rede. Então esse fundamento permanece muito forte e, claro, proporcionalmente a isso, a dificuldade de minerar um bloco do Bitcoin, ela acompanha a elevação da hash rate, então também está em patamares históricos, valores máximos aí na dificuldade, o que, né, torna o mercado
monopolizado, né? As grandes mineradoras tendem a minerar mais Bitcoin porque elas têm um poder computacional cada vez maior, então isso vai diminuindo um pouco a chance de um minerador médio grande ali ter rentabilidade dentro desse mercado. Claro, a gente pode analisar esse aumento da dificuldade de uma forma positiva, ou seja, se durante esse ano a gente teve, né, o ano passado, né, durante todo o ano passado até hoje, tivemos aumentos positivos, né, ajustes positivos em termos percentuais na dificuldade, significa que cada vez mais computadores estão sendo alocados para minerar a rede, então isso torna a rede mais segura e mais forte. Então, se a gente vê os ajustes positivos na sua grande parte aqui do período de um ano e pouco, a gente consegue perceber que isso está havendo muito investimento, né, na segurança da rede do Bitcoin, né, em computadores, e isso é muito positivo. Agora a gente vai dar uma olhadinha no Mining Pulse, que é para a gente medir a eficácia da rede. Quando a gente tem valores abaixo da linha central, ali abaixo de zero, significa que o target time do bloco minerado está mais rápido do que o normal, ou seja, ele está abaixo dos 10 minutos ali de média. E quando está acima, ele está mais devagar. Então a gente consegue ver que isso oscila bastante, né, de acordo com a dificuldade, de acordo com a hash rate, mas no momento a gente está com a média levemente acima do target time, talvez porque houve aquela queda na hash rate que eu comentei, mas grande parte do ano aqui, do ano passado, a gente permaneceu com até a rede mais eficaz do que o normal, né? Ou seja, o tempo de bloco ele está mais rápido, o que faz sentido, né? Se a gente está tendo aumento na hash rate, mais investimento em computação, dificuldade aumentando, para o bloco ter um target time um pouco menor do que o normal. Então, isso que estava acontecendo. Agora, vamos entrar na parte de receita da rede. Essa, para mim, é a parte mais positiva do Bitcoin, no quesito aí de mineração, porque depois da Taproot, a gente sabe, né, a gente já viu isso aqui algumas vezes, mas isso parece que essa tônica dos BRC20 retornou ao mercado agora, nesse momento, com muita força, né? A gente viu ali em maio um grande pico de receita gerado pelos Ordinals, quando houve o lançamento dessa tecnologia. Depois isso esfriou um pouco, né? Normal, teve um hype grande, depois esfriou, agora parece que essa tônica retornou. E isso é muito positivo para o Bitcoin, porque as FIIs arrecadadas da rede aumentam consideravelmente com essa nova tecnologia. Então, isso para os mineradores é extremamente saudável, porque os mineradores, na verdade, são os caras que realmente tomam o risco do Bitcoin, né? A gente toma o risco do ativo ali numa métrica de preço, né? De volatilidade. Eles tomam o risco operacional do Bitcoin, né? Eles alocam poder computacional, máquina, enfim, gastam dinheiro com energia, com trabalho, para poder minerar a rede e mostrar, né, e ter essa rede descentralizada funcionando da forma que a gente conhece. Então, isso é muito positivo, essa nova tecnologia aí que permite essas inscription fees, né, que toda vez que você cria um token ORD ali, ou um ordinal, ou você vende, ou qualquer coisa, isso gera fee para os mineradores também. Olhando um pouquinho aqui a Difficulty Ribbon Compression, isso aqui é como se fosse a média da dificuldade de mineração sempre que ela está, né, nessa região de fundo, sempre foi um bom momento para comprar Bitcoin. Então a gente consegue ver que ainda assim, após essa grande alta, esse indicador está nos mostrando que ainda é um bom momento, ainda não está super valorizado de acordo com esse indicador aqui. O preço do Bitcoin ainda é um bom momento para se acumular Bitcoin, mesmo após aí essa alta de quase 200% que a gente teve nesse período de um ano aí para trás, um ano e pouco. Então é bem interessante também. Agora a gente vai entrar mais na parte, né, de receita versus custos dos mineradores. A gente consegue ver que aqui já é um frame de 2 anos, tá? A gente vê que os mineradores ficaram nessa grande parte nesses 2 anos aí, obtendo lucros na rede, né? Só em um momento ali que foi logo após o crash da FTX, que a gente teve o fundo macro do bear market, que os mineradores ficaram
com o seu operacional negativo, ou seja, os custos de produção não eram maiores do que o que eles estavam arrecadando na rede. Isso porque o Bitcoin estava a 15, 16 mil dólares, a usabilidade estava baixa, o interesse baixo, tudo isso contribui para a receita cair do minerador, e naquele momento eles estavam obtendo prejuízos. Aí, enfim, entram várias questões, eles se financiam, etc., continuam operando, mas hoje você vê que a profitabilidade aumentou, né? O lucro aumentou bastante aqui, justamente pela nova tecnologia aí dos ordinals, pelo esse novo formato de tokens BRC20 dentro da rede do Bitcoin. Isso é extremamente positivo para a rede, como a gente já vem falando há algum tempo. Aqui como se é o, é o, é o cumulativo, né, da produção versus esse thermal cap é a receita, a linha verde, o production cap é o custo. Então você vê que tem um gap grande entre receita e custo hoje, e essa margem percentual ela está em quase 40%, está em 38, alguma coisa por cento. Então, se a gente analisar friamente um business energético, né, que na verdade isso aqui no ramo de energia, você tem um custo elétrico ali para prover trabalho para a rede e é recompensado com Bitcoin, isso te dá uma margem de 38%. Eu acho excelente essa margem. Então, o mercado de mineração, ele hoje não representa risco algum para o mercado. Na verdade, ele está com fundamentos tão sólidos quanto nunca antes, justamente pelos BRC20. A gente consegue ver aqui na dificuldade de mineração, que é a curva rosa, vermelha, sei lá, versus a curva azul, que é a receita total em dólar. Então a gente vê que logo após a criação dos ordens, teve um pico enorme, uma aceleração enorme das receitas. Então, no quesito mineração, a gente está, cara, com fundamentos extremamente fortes como nunca antes. Então isso é extremamente positivo aí para consolidar ainda mais esse bull market que a gente está vivendo e que a gente vai viver aí no próximo ano, talvez em 2025 também. Então isso foi o resumo da atividade de mineração. O que mudou basicamente foi essa tecnologia dos BRC20 que aumentou muito a receita, porque de resto a gente vinha acompanhando antes que já estava saudável, mas com essa nova tecnologia isso teve um incremento considerável de receita na rede. Isso é muito bom. Agora a gente vai analisar aqui a oferta, né, e alguns modelos de valuation também do Bitcoin. Começando aqui pela oferta de Bitcoin por faixa aí de baleias, né? Ou seja, de 100 a 1000, que é a curva vermelha, de 1000 a 10 mil, que é a verde clara, e de 10 mil a 100 mil, e maior que 100 mil. Então a gente vê aqui no período de 2 anos, se a gente pegar, na verdade, de outubro ali, janeiro para frente, essa oferta permaneceu estável nos grandes endereços, ou seja, eles estão rodando, teve um incremento, queda, mas enfim, se a gente pegar basicamente do início ao fim ali, ficou minimamente estável, com destaque aí para os endereços de 100 a 1000, que acelerou bastante a quantidade, mostrando que cada vez mais está havendo demanda pelo ativo. O supply desse total aí, a gente vai ver depois a distribuição por faixa, mas do supply total, ou seja, do supply total, perdão, que está inativo há mais de um ano, isso dá quase 71%, ou seja, 71% do supply total de Bitcoin, né, do circulante, está inativo há mais de um ano. Então isso mostra o grau de confiança dos investidores no Bitcoin. Aqui eu peguei um de 3 e 5 anos. De 3 anos fica ali em 40, 45%, e o de 5 anos fica um pouco abaixo, fica 30 e pouco, mas isso mostra que bastante supply aí do Bitcoin, principalmente no último ano, permanece inativo em mais de 70%. Isso é bom, que gera um choque de oferta, né? Assim, ainda mais se a gente tiver uma alta demanda com halving iminente, que a gente vai ter aí agora em 2024, cortando a emissão por bloco, ou seja, a inflação do Bitcoin vai cair, a demanda vai aumentar e o supply
está muito escasso, né? A gente vai ver também o percentual de Bitcoin nas exchanges que está em torno de 12%. Ou seja, só existem 10, 12% de Bitcoins a, a serem negociados. Então, cara, né, essa equação aí, digamos assim, o resultado com certeza é de apreciação forte do preço, como a gente já vem acompanhando. Aqui é o gráfico de supply e distribuição, de distribuição da oferta relativa. Então a gente vê aqui que a maior parte dos endereços seria de 1.000 a 10.000 bitcoins e de 100 a 1.000. Ali também de 10 a 100 tem bastante. Logo abaixo, lá nas cores mais escuras, a gente tem de 10.000 a 100.000 e mais que 100.000. Então a gente vê que está bastante concentrado aí no endereços grandes até, né? Então não são investidores tão varejo assim, né? Se a gente pegaria de varejo seria de 0,1 até 10, talvez. Então é interessante essa análise também. Aqui temos o percentual de bitcoins em exchange, que eu comentei, que está nas suas mínimas aí de 3 ou 5 anos, se eu não me engano, desde 2019 ou 18, acho que de 5, por aí. Então dá 12%, né? Então a gente. Oi. Ah, tá. É, calma aí. Agora, um modelo que mede a escassez, né, e a dormência em relação a todas as moedas da rede, esse indicador aqui é o seguinte, cara. Deixa eu abrir aqui porque eu tenho ele aqui bem explicadinho, cara. Essa dormência que ele chama é o seguinte, a dormência é igual a destruição dividido pelo volume. Essa destruição é a diferença de dias quando uma transação, por exemplo, foi feita, se eu saquei da minha wallet, da OKX para minha Trezor, esse dia, até o dia que ela permanecer inativa, ele conta o número de dias que é igual a essa destruição. E logo abaixo o volume é o total de moedas, aí pode ser em Bitcoin ou em dólar, depende do que você está vendo. Então, você vê que essa dormência está aumentando, faz sentido, né? Se o supply inativo está aumentando, essa dormência aí ajustada tem que aumentar também. Isso é muito bom para o preço, porque gera escassez, né, no mercado. E aqui, supplies in profit, ou seja, endereços no lucro dos short-term holders, a gente está em quase 90% dos endereços, ou seja, 90% da rede está lucrando hoje. Isso é bom e ruim. Por quê? Bom porque, cara, né, muita gente está no lucro, pô, isso mostra que é um ativo que tem uma performance muito interessante, porque esses short-term holders, na verdade, eles tendem a ficar comprando e vendendo ativamente. Se 90% deles está no lucro, mostra que o ativo aprecia muito. Para esses caras errarem e ainda estarem no lucro, significa que, né, o ativo tem que apreciar muito, mas é ruim porque já começa a gerar um incentivo para venda. Né? Se toda a rede está no lucro, pô, né, o incentivo a vender começa a aumentar. E dos long-term holders aí está em 76% de, de lucro. Engraçado que na minha cabeça seria o contrário, mas eu até tirei a dúvida, realmente os short term holders têm mais percentual no lucro do que os long term holders. Eu acho que por algum motivo esses long term holders eles tendem a comprar sempre que o preço cai, então o preço médio deles, assim, eles não ligam muito se eles estão comprando no fundo do fundo macro, eles tendem a acumular em períodos de queda, talvez o preço médio deles seja um pouco acima desses caras que tendem a ficar tentando operar mais, acabam sendo mais assertivos, talvez, pode ser uma teoria, talvez não faça nem muito sentido, mas é isso mesmo, os short-term holders estão com 90% dos endereços no lucro e os long-term holders a 78%, quase 80%. Bom, aqui a parte da oferta já matamos. Agora vamos para os dados mercadológicos, cara. Comecei aqui muito. Eu não ia adicionar esse dado, mas eu vi no tweet aqui do X, né, no post,
que esse seria o Open Interest, ou seja, os juros em aberto dos futuros da CME. A CME é uma bolsa que somente institucionais operam, né, diferentemente da gente que opera na OKX, digo pessoa física, né? Eu acho que lá você tem que ser investidor qualificado, tudo mais, ou seja, institucionais estão fechando as suas posições de Bitcoin. Olha que interessante isso aqui. Chegou a um open interest de quase 6,5 para uma queda de 6 e alguma coisa. Isso aqui dá. Eu tinha feito dar 18, mais ou menos 18% de queda no Open Interest. Então mostrou que esses caras estavam especulando na aprovação dos ETFs, estavam com um trade aberto, começaram a fechar suas posições nessa região aí dos 48, 45, 44 mil dólares. Mas o que, que eles fizeram? Olha que interessante, eles começaram os mesmos investidores, né? Porque a mesma bolsa aí de CME, eles começaram a abrir posição em Ethereum. Então, no mesmo período que o Open Interest do Bitcoin caiu, o de Ethereum subiu. Basicamente, o percentual aqui, acho que até mais no Ethereum, de repente. Então, isso mostra que esses institucionais já estão começando a antecipar uma possível rotação de capital para o Ethereum, como a gente vem falando, a gente falou ontem no call matinal. O Ethereum já mostrou isso, né, no seu price action, até no Ethereum Bitcoin já teve uma recuperação ali de 17% mais ou menos no seu preço versus o Bitcoin, né, de uma região de suporte. Então isso é corroborado aí pelos institucionais que estão começando a olhar para o Ethereum e montar suas posições no Ethereum. Então, achei bem interessante isso. Cara, eu descobri que no Glassnode eles fizeram uma parceria com a CoinTimes, é uma casa de pesquisa, né? E tem alguns indicadores legais lá. Aqui é um que a gente já conhece, mas aqui esse fica mais bonitinho no gráfico, é o NVT Ratio, que é o Network Value Transaction. É como se fosse uma métrica de preço medindo a quantidade de bitcoins que é transacionada dividido pelo market cap, ou seja, quanto que em relação à usabilidade da rede ela está sendo avaliada. E você vê que está caindo, o Network Value Transaction está caindo, mostrando que mesmo com a alta do preço, esse indicador não tá em níveis de supervalorização, né, digamos assim. A mesma coisa do RVT. Então, bem interessante isso. Cara, essa métrica aqui eu achei sensacional, eu nunca tinha visto. Significa, de acordo com o CoinTime, eles chamam de vaulting rate. O que que é isso? É o grau de quanto os investidores de Bitcoin trancam, né, entre aspas, vaulting, né, seja, trancam, mas tradução livre, as suas moedas. Ou seja, depositam em cold wallets, né, sacam das exchanges e depositam em cold wallets. E no mesmo gráfico a gente consegue ver as barras azuis, a inflação do Bitcoin, que está mais ou menos em 1,6%, 1,5%, e essas barras verdes é quanto do supply eles estão travando. O que que isso significa? É bem legal, cara. Normalmente, a inflação vai ser sempre abaixo desse grau, porque o Bitcoin tende a apreciar muito de preço, né? E faz sentido, né, dos princípios do Bitcoin, desde a sua criação, a apreciação de preço. Mas quando essa vaulting rate ela cai abaixo da inflação e até abaixo de zero, que não é o caso, mas você vê que ela está caindo abaixo da inflação aqui já no final do gráfico, quando essa curva aqui seria o preço, bateu lá o seu topo desse ano aí, 48 mil dólares. Isso mostra historicamente que pode ser um topo, né? Um topo temporário, não diria o topo desse bull market, acredito que a gente vai ultrapassar, mas pode ser um topo temporário, porque se as pessoas estão tirando, né, estão diminuindo a sua vaulting rate, né, a sua taxa ali de trancamento, né, digamos assim, abaixo da inflação, significa que elas estão transferindo essas moedas provavelmente para exchanges para realizar lucros, enfim, isso também faz sentido, dado que a gente está com o grau de lucro no mercado muito alto, né? Muitas carteiras aí, quase 90% em lucro. Então achei bem legal, cara, essa métrica aqui. Vou acompanhar
vou atualizar sempre aí pra gente. Muito legal essa parceria que a Glassnode fez com a CoinTime. Então mostra que esse momento pode ser, de acordo com esse indicador, claro, não é determinante, mas pode ser um topo aí temporário no mercado. Isso vai em linha também com o stablecoin supply ratio, né? Se a gente tem o stablecoin supply ratio, que seria essa curva laranja, né, numa posição mais baixa, significa que o poder de compra das stablecoins disponíveis em relação ao Bitcoin ela está muito forte. Só que agora está ao contrário, o Bitcoin está muito mais forte, né? Assim, a dominância do Bitcoin subiu, a tendência é que as pessoas, para isso acontecer, compraram Bitcoin, compraram criptomoedas, estão com o seu caixa menor. Então começa a ter um incentivo para o contrário, para aumentar o supply de stablecoin relativo ao Bitcoin. Então também vai em linha com esse indicador aí. Cara, eu acredito sim, a gente já teve, de certa forma, um topo aí formado, né? Em 48 já caiu bastante, caiu 15, 13% mais ou menos. Eu acho que tem espaço até para uma correção maior, mas como o apetite está muito grande, a gente pode segurar por aí, mas de certa forma esses indicadores bateram aí, a gente já atingiu, de certa forma, um topo temporário. Aqui seria o Open Interest de opções versus de futuros. Então a gente vê que a demanda por opções nessa alta recente do preço, pegar ali de outubro de 23 até agora, a gente teve o Open Interest de opções está maior do que o Open Interest de futuros perpétuos de exchange. Ou seja, há mais demanda por opções do que por contratos futuros perpétuos. E a linha rosa seria o Put Call Ratio. Então, se você está com o Put Call Ratio baixo, né, significa que há demanda por put. Então é isso que está mostrando aí. A gente está, investidores até estão se formando aí mais sofisticados, porque a opção não é um instrumento tão simples de você comprar. A gente sabe, a gente analisa bem aí as opções. Realmente, antes dessa queda, as opções não estavam caras, a gente podia ter comprado, enfim, mas como a gente está com percentual de caixa ok, acho que não faria tanta diferença, mas, enfim, aí já é um detalhe aqui. Mas interessante esse gráfico porque mostra que o mercado nesse momento está demandando bastante aí por opções. Aqui um gráfico mais simples, né? O net flow aí das top exchanges. A gente vai ver. Isso eu peguei um frame mais curto, porque não faz sentido a gente olhar muito para trás o que aconteceu, não vai alterar, né, o, a gente olhar num frame mais curto. Então a gente vê que a Coinbase está liderando o net flow e esse net flow está negativo, ou seja, a diferença entre saques e depósitos da Coinbase está negativo. Mais oferta, mais quantidade de Bitcoin saindo da Coinbase do que entrando num pace bem alto. E isso mostra que são os institucionais, mais uma vez. 8 dos 11 ETFs são custodiados na Coinbase, muito provavelmente esse net flow aí foi desses caras, ou do Michael Saylor, enfim, desses caras grandes aí. A gente vê que isso está impactando bastante o preço. E até o varejo, né, que seria a Binance, seria essa curva amarela aí, a gente viu bastante net flow aí negativo nesse frame aqui do dia 16 de outubro aí até 15 de janeiro desse ano. Agora, levemente ali no final do gráfico, na Coinbase continua determinante o net flow negativo, mas na Binance a gente começou a ter um net flow positivo, talvez porque a maioria dos short-term holders estão no lucro, os caras estão enviando aí para as exchanges para realizar venda, realizar lucros, que faz sentido, total sentido na minha opinião. Acho que a gente teve uma alta muito forte. É normal que a gente tenha esse taking profit, até saudável. E aqui o perfil de volume, o indicador que a gente criou aí, olha a diferença, lembra, cara? A gente já analisava isso aqui nos últimos meses aí de 23, enfim, volumes baixos, agora realmente houve um aumento, principalmente nessa última semana aqui, com a aprovação dos ETFs, houve um aumento considerável de volume no mercado. Isso é extremamente positivo também. Isso aqui engloba futuros, spot, e ele mede uma relação entre a oferta e líquida do Bitcoin que bateu ali quase 0,24% nesses últimos picos aí, né, que é bastante coisa. E para fechar, pessoal, aqui o gráfico de mercados futuros que a gente sempre analisa. Recentemente, com essa queda, houve uma desalavancagem, a gente até colocou isso aqui na carta mensal, houve uma desalavancagem, a taxa de perpétuos futuros estava batendo quase 30%, 20% alguma coisa alto,
e ela diminuiu para 9, ela, e caiu novamente abaixo da taxa de futuros de contratos de 3 meses, né? O que fica mais saudável. E a curva em preto seria o nível de alavancagem, né? O leverage ratio, que caiu, óbvio, né? Junto com a taxa, e agora voltou a subir, porque o mercado teve uma queda, as pessoas começam a colocar suas posições novamente, mas eu vejo esse retrato aqui hoje saudável. A taxa ali a 20 e tantos por cento acima estava muito pesado, não era saudável. Com essa desalavancagem voltou a ficar mais saudável, principalmente porque fica abaixo da taxa ali de contratos de 3 meses. Na próxima semana eu vou fazer um apanhado desse só para o Ethereum, mais detalhado, e depois a gente volta ao normal aí com só mais o que há de mais importante aí no on-chain do nosso mercado.